Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 836. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 00:13, horário de Dakar, capital do Senegal, onde estamos nesse momento. São 21h14, horário de Brasília. Em Brasília ainda é quinta-feira, 17 de abril de 2025. Aqui em Dakar já é sexta-feira, 18 de abril de 2025. Mas cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, ou Bagdadi, animado, contente, descansado, tranquilo, relaxado, retumbante, tarefado, dentro desse ambiente africano no qual nós estamos. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. Tudo bem, Tanguy? Como vai você? Tudo bem, Daniel Souza. Vamos lá para esse bate-papo 836, muito especial, né, Daniel Souza? A gente vai gravar aqui do outro lado do Atlântico. Aliás, fica aqui a indicação. Acompanhem, né, as redes sociais minha, do Daniel, do Petit Jornal, as referências, né, do Instagram estão todos, né, os links do Instagram estão todos na descrição desse episódio para você acompanhar a viagem junto com a gente. E se você quiser ter mais conteúdo ainda, acessa lá o petcursos.com.br, que a gente vai colocar conteúdo exclusivo para os nossos alunos por lá. Daniel Souza, deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha aqui nessa live no YouTube. Sejam muito bem-vindos e também pessoal que nos acompanha no podcast. E como primeira pauta de hoje, Daniel, eu quero trazer uma notícia que me surpreendeu muito, assim, um negócio que normalmente isso acontece a portas fechadas e tal, mas que foi de fato divulgado e confirmado pelo governo americano que Israel estava pronto para atacar instalações nucleares iranianas. Não é no ano que vem não, Daniel Souza, é agora em maio, mês que vem. Então Israel estava com tudo pronto e estava só esperando o ok de Donald Trump, o ok do governo americano. O governo americano, no entanto, disse que, olha, não é o momento, basicamente porque a gente vem repercutindo isso aqui, né? Interessante porque como a gente grava episódios o tempo todo, a gente consegue acompanhar exatamente os movimentos. Então a gente viu que teve aquele flerte, o Irã disse que não queria negociar com os Estados Unidos, os Estados Unidos ameaçaram o Irã, dizendo que, olha, se não negociar, a gente vai bombardear. E isso é muito interessante, né? Quando o Trump falou isso, que, olha, se o Irã não negociar, a gente vai bombardear, ele disse que, inclusive, Israel pode ter uma participação importante nesse ataque. Por quê? Porque nesse momento já estava rolando na mesa do Trump a proposta de Israel. O Netanyahu queria bombardear o quanto antes, né? Já em maio, fazer o planejamento em maio. O planejamento inicial era, de repente, tentar fazer uma operação com comandos, né? Ou seja, com soldados em terra, né? Desembarcar soldados para tentar destruir o máximo possível do programa nuclear iraniano. E depois o próprio Netanyahu desistiu dessa ideia e passou a assumir, portanto, a ideia de bombardeios. O governo americano, portanto, disse que isso não deveria acontecer, afinal de contas, ele estava em negociações com o Irã, ele iria iniciar negociações com o Irã. Aliás, as negociações elas já começaram, inclusive, já tivemos 2 reuniões que aconteceria em Omã a partir da semana passada, e, portanto, não houve o ok do governo americano. Dentro do governo americano, no entanto, há aqueles que são chamados de falcões, né? A galera que é mais favorável, cara, tem que usar força bruta, se tiver que ir, vamos logo, pressionando o Trump a aprovar o ataque. Cara, Israel é nosso aliado, a gente sempre quis impedir que o Irã avançasse com o seu programa nuclear. O programa nuclear iraniano não tem transparência, é a hora, é a oportunidade, os caras estão a fim de fazer, vamos deixar a coisa acontecer. No entanto, Donald Trump travou e disse que, olha, por enquanto, não. Me chama muita atenção o fato dessa informação vir à tona, que é óbvio, Daniel, uma forma de pressionar o Irã também, que é o Trump falando para o Irã, olha, o Irã, eu tô querendo negociar com vocês, mas eu tô tendo que segurar o meu amigo aqui, porra, meu amigo tá querendo ir para cima de vocês e tal. E ao mesmo tempo, os Estados Unidos, apesar de não autorizarem o ataque, né, de não darem o sinal verde pro ataque, mandaram pro Oriente Médio 2 porta-aviões. Então, é também uma sinalização de que, olha, a gente não aprovou o ataque, mas também a gente tá por aí, bombardeios
B2, né, inclusive com capacidade de destruir bunker subterrâneo, ou seja, as instalações nucleares iranianas, obviamente, são muito bem protegidas no subterrâneo, no subsolo. Então, os Estados Unidos também mandaram para lá bombardeiros B2 que têm capacidade de causar um dano maior, talvez não destruir o programa nuclear, mas a ideia é exatamente atrasar esse programa nuclear. A resposta do governo israelense, né, essa resposta foi dada pelo Netanyahu, ele deu uma entrevista em hebraico, ele disse que um acordo com o Irã só funcionaria se permitisse aos signatários, abro aspas, entrar, explodir as instalações, desmontar todos os equipamentos sob supervisão americana e com execução americana. Ou seja, a posição israelense cara, não adianta negociar. Só vai adiantar negociar se tiver como parte da negociação a gente poder destruir aquilo tudo, o que obviamente não é uma negociação. Então, interessante, né, Daniel, a gente vê como é que o Trump ele usa essa disposição israelense para pressionar o Irã para tentar algum acordo um pouco mais para frente, Daniel. Tanguy, no dia de ontem nós tivemos uma enorme confusão com o anúncio dos 245% de tarifas americanas sobre produtos chineses. A confusão foi tamanha que a Casa Branca teve que trazer explicações suplementares. A gente vive um período tão estranho da história, Tanguy, que volta e meia o governo americano faz comunicações que as pessoas não compreendem exatamente o que elas significam. No final das contas, o que a Casa Branca acabou explicando foi o seguinte, abre aspas, a China enfrenta uma tarifa de até 245% sobre importações para os Estados Unidos como resultado de suas ações retaliatórias. Isso inclui uma tarifa recíproca de 125%, uma tarifa de 20% para abordar a crise do fentanil e tarifas da seção 301 sobre bens específicos entre 7,5% e 100%. Então não perca a conta, Tanguy. Nós temos 125 mais 20, 145. E aí pode ter algo adicional entre 7,5 e 100. Então 145 mais 100, 245. Mas não vale para todos os produtos, vale para alguns produtos, aqueles produtos que os americanos consideram que podem ser adequados dentro desse contexto de guerra comercial com os chineses. O fato é que, quando a gente está falando de tarifas desse tamanho, você está tentando acabar com o comércio, né? É claro que os americanos querem um acordo, é claro que os americanos querem conversar, querem negociar, e é claro também, como a gente já trouxe aqui no Petit Jornal, que algumas exceções importantes foram feitas pelos americanos a essas taxas que estão sendo cobradas de produtos chineses. Saiu na Bloomberg, inclusive, Tanguy, uma matéria que me chamou a atenção, porque os chineses já teriam feito chegar aos americanos que eles têm condições para negociar. A primeira condição é que eles querem ser tratados com mais respeito, ou seja, que comentários depreciativos feitos por membros do gabinete de Trump têm que parar imediatamente. O que aparentemente mais incomodou os chineses foi um comentário do J.D. Vance, chamando eles de camponeses, né, fazendo ali camponeses chineses, o que teria sido visto por eles como algo extremamente depreciativo. Eles também exigem uma posição mais consistente dos Estados Unidos. Isso eu achei maravilhoso. Uma posição mais consistente é mais ou menos o seguinte, os Estados Unidos, você não pode ficar mudando de opinião todo dia, tá? Qual é a sua opinião? O que você quer? Seguiremos mesmo que aí. seja para me prejudicar. Pelo Não amor de tem Deus, me problema. prejudica me dizendo o que é. Exatamente, mas pelo menos tenha uma posição minimamente consistente, porque adultos trabalham com posições consistentes. E também, Estados Unidos, eu quero que você me ouça sobre Taiwan. Vamos falar sobre Taiwan, Estados Unidos, durante essa negociação aí que envolve a questão das tarifas. E tem mais. Pequim também quer que os Estados Unidos nomeiem uma pessoa como contato principal para as negociações e que essa pessoa tenha apoio do Trump e que eles possam, com isso, junto a essa pessoa,
negociar aí um acordo para eventualmente o Trump e o Xi Jinping assinarem quando se encontrarem ou quando houver algum tipo de oportunidade nesse sentido. Ou seja, Tanguy, vamos devagar com a dor. Em primeiro lugar, vamos negociar aqui nos escalões inferiores, nada de ficar oferecendo aí vitórias para Donald Trump, nada nesse sentido. E vamos também estabelecer aqui algumas balizas mínimas, né? Não quero ficar sendo xingada o tempo todo, não quero ficar ouvindo comentários depreciativos, quero falar sobre Taiwan, quero que vocês tenham uma posição minimamente consistente, e é isso. E, consequentemente, a gente terá espaço para conversar se for nesses termos. E claro, algum tipo de acordo mais cedo ou mais tarde vai ter que acontecer, Tanguy, mas os chineses, uma vez mais, sugerem que não tem pressa realmente para avançar com qualquer conversa mais profunda nesse momento. Agora, Daniel, no meio dessa bagunça toda, tarifa aumenta, a China reclama, Estados Unidos, essa bagunça toda que a gente está vendo aí, uma solução, o que você acha, Daniel Souza, de você poder comprar suas camisas, suas bermudas, suas cuecas, calcinha, no caso das mulheres, suas meias, na indústria nacional? Porque tem indústria nacional de altíssima qualidade, como, por exemplo, a Insider Store, que aliás está fazendo aniversário, né? É tudo aqui do Brasil mesmo, então não vai ter, a guerra comercial não afeta diretamente, pelo menos, você compra da Insider, e esse agora, no mês de abril, Daniel, mês de aniversário da Insider, ou seja, você ganha 15% de desconto só usando o link do Petit Jornal, o link do Petit Jornal que está na descrição desse episódio, usa lá o link do Petit Jornal, você tem lá o cupom que já te dá 15% de desconto logo de saída em todos os produtos, e esses descontos podem chegar a 30% off por conta do aniversário da Insider Store. Então você tem a oportunidade aí de, no meio de uma guerra comercial, o povo se estapeando, trocando informação, aí muda a informação mais uma vez, e você pode comprar aí sua tech t-shirt, suas bermudas, né, trocar o seu guarda-roupa com roupa de altíssima qualidade, muito prática. Aliás, a gente está aqui em Dakar, a roupa que veio na mala, Daniel, foi em grande medida Insider Store, porque para viagem é de fato a melhor opção. Não perde oportunidade não. Tá lá o link na descrição desse episódio com o cupom para você aproveitar o aniversário da Insider Store. Daniel Souza, eu quero falar sobre a renegociação entre Estados Unidos e Ucrânia. Você se lembra, Daniel Souza, que a gente tinha uma negociação para os Estados Unidos passarem a ter uma participação ali nos minerais, né, nas terras raras, né, nos minerais estratégicos ucranianos, até que a gente teve aquela cena absolutamente bizarra na sexta-feira, logo antes do Carnaval, com Donald Trump e Volodymyr Zelensky batendo boca no Salão Oval. A coisa ali parece que saiu dos trilhos, depois o Zelensky quis se aproximar de novo do Trump, o Trump disse que podia se aproximar e tal. E a informação que a gente tem agora, essa informação foi dada por Donald Trump hoje na Casa Branca. Aliás, ele estava recebendo a visita da Giorgia Meloni, a primeira-ministra italiana, e ele disse que pretende assinar o acordo de minerais com a Ucrânia já na semana que vem. A gente está de quinta para sexta, quer dizer, quinta-feira no Brasil, sexta-feira aqui no Senegal. Já na semana que vem, segundo ele, o acordo vai sair. Houve uma renegociação, né? Os termos foram repactuados ali, como é que vai ser? Então, o primeiro ponto que foi estabelecido é que os Estados Unidos admitem que a ajuda oficial dada pelos Estados Unidos para a Ucrânia desde 2022, ela vai ser recolocada de 300 bilhões de dólares, que realmente me parecia um pouco fora do lugar, para 100 bilhões. Ou seja, é nessa base que as negociações vão acontecer. O acordo que o Trump está querendo fazer é, olha, a gente já deu muito dinheiro para vocês, abre parênteses, deu mais ou menos, né, Daniel? Deu como se fosse um voucher para a Ucrânia gastar em armas americanas. Então, o dinheiro nem vai sai dos Estados Unidos, né? Fica ali. Mas, beleza. Então, foi restabelecido que não foram 300 bilhões, foram 100 bilhões. Então, uma negociação que acaba sendo, assim, não é favorável, mas um pouco mais favorável à Ucrânia. E a outra coisa que foi estabelecida é que a Ucrânia abre mão de garantias à sua segurança. Esse era um ponto que para o Zelensky era fundamental. Então, a Ucrânia, beleza, eu não estou podendo exigir muito, a Ucrânia abre mão das garantias à sua segurança. Por que abre mão? Porque está sendo negociado também, não foi fechado ainda, semana que vem, mas o caminho que a coisa está tomando é que agora 100%,
Daniel, 100% da receita ucraniana com minerais irá para um fundo de investimento conjunto de Estados Unidos e Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia ela conseguiu perder em todas as frentes. Enfim, ganhou na questão do custo ali, beleza, os Estados Unidos admitem que foi um pouquinho menos, mas ela perde no momento em que os Estados Unidos não dão uma garantia de segurança e perde também porque agora não é mais um percentual, agora tudo vai para um fundo de investimento comum. Na prática, os Estados Unidos se tornam sócios dos minerais ucranianos. Por que você faz os dois movimentos juntos? Porque o raciocínio dos Estados Unidos é: eu não preciso te dar garantias à segurança se eu passo a ter um interesse tão grande nos minerais. Essa é a garantia à segurança. Mas isso é muito pouco, Tanguy. É muito frágil isso. Mas a lógica dele é, se os Estados Unidos passam a ter um interesse direto nos minerais ucranianos e o Putin fizer alguma coisa, os Estados Unidos vão se sentir diretamente atingidos. Agora, nada impede, Daniel, que depois de amanhã o Trump se sente com o Putin, converse ali e fala assim, quer saber? Eu abro mão aí dos minerais. Eu abro mão. Fica aí. E de repente, Daniel, inclusive o Trump pode negociar com o Putin direto. Então você me vende? E o Putin pode falar, porra, eu te vendo. Eu vou ficar com uma parte da Ucrânia, eu tenho os minerais também, eu te vendo e você rifa a Ucrânia. Eu melhoro até o acordo que você já tem com a Ucrânia hoje, se você Pois é. topar qualquer tipo de operação militar minha. Então, Daniel, é um acordo que para a Ucrânia parece muito ruim. Ele vai ficando cada vez pior, né? O acordo ele vai piorando com o passar do tempo. O que tem sido muito dito, eu concordo com essa análise, né? Dá a impressão de que o Trump está tratando a Ucrânia como um inimigo derrotado na guerra. A Ucrânia é um país, meu inimigo, e a gente está fazendo um acordo. Louve aos céus que eu estou fazendo um acordo com você. Mas agora os termos vão ser bastante duros. Vamos ver, Daniel, a promessa é que na semana que vem esse acordo será assinado. Vamos ver se os termos de fato vão ser esses ou se tem alguma mudança no horizonte daqui para frente. Tanguy, registro que o Banco Central Europeu reduziu a sua taxa de juro de referência em 0,25 ponto percentual para 2,25% ao ano, nessa quinta-feira. E aí o que acabou acontecendo foi que a conta do Banco Central Europeu foi a seguinte: nós teremos uma desaceleração da atividade econômica na zona do euro mais forte do que a prevista, né, por conta do tarifaço do Trump, por conta desse ambiente internacional absolutamente incerto e inseguro. E diante dessa desaceleração da atividade econômica, os riscos inflacionários estão afastados, pelo menos nesse momento. E, consequentemente, o risco de uma recessão na Europa acaba sendo maior do que o risco de uma inflação. E, diante disso, o Banco Central Europeu acaba reduzindo a taxa de juros básica com o objetivo de tentar estimular um pouco a economia europeia. É interessante, Tanguy, porque a gente vive um momento onde você tem dois fatores que eventualmente se chocam no que diz respeito à gestão da política monetária. De um lado, você pode ter uma pressão inflacionária, né, uma pressão inflacionária causada pelo tarifaço e por desorganização de cadeias globais de valor, encarecendo os insumos, encarecendo o fornecimento de produtos acabados. Diante de uma inflação mais alta, bancos centrais teriam que aumentar juros. Mas, por outro lado, existe o risco de uma desaceleração da atividade econômica, o que puxa a inflação para baixo e aí abriria espaço para redução de juros. É um ambiente difícil de você navegar como autoridade monetária, de tomar uma decisão precisa e uma decisão correta, mas de qualquer maneira, o Banco Central Europeu acabou sendo aí o primeiro a fazer um gesto mais forte na direção de, olha, pelo menos até o presente momento, nos parece que o risco de recessão e desaceleração da atividade econômica é maior do que o risco de inflação. Até porque a questão das tarifas ainda não foi colocada sobre a Europa de maneira tão forte como chegou-se a cogitar, a imaginar num determinado momento. Daniel, eu quero fazer um alerta para os nossos ouvintes aqui por conta de uma situação que a gente está falando aqui já tem um tempinho e a coisa de fato ela pode degringolar muito rapidamente, que é a situação nos Balcãs. A gente tem alguns focos de tensão nos Balcãs e que dá indícios de que aqueles conflitos do passado e tal, eles podem voltar, talvez de outra maneira e tudo, mas eles podem voltar. A gente falou aqui recentemente sobre as manifestações enormes que estão acontecendo na Sérvia. A Sérvia teve, em novembro do ano passado, a queda
a queda do teto de uma estação de trem e que matou 12 pessoas. Isso levou, portanto, a enormes manifestações, porque essa estação de trem ela tinha sido reformada, então isso acabou sendo visto como um símbolo da corrupção, uma reforma mal feita, deve ter tido desvio de dinheiro, e as manifestações, de fato, elas estão crescendo muito contra o governo. Eu lembro que eu trouxe essa pauta aqui recentemente, que inclusive havia acusações de que as forças policiais teriam utilizado armas supersônicas, né, contra os manifestantes, que é um negócio atroz, assim, é de fato uma postura muito ditatorial por parte do governo sérvio. E o que está acontecendo nesse momento é que cada vez mais croatas estão sendo expulsos da Sérvia. Nos últimos dias foram pelo menos 5 croatas expulsos, e é assim, o cara tem visto de permanência, ele pode ficar, e de repente ele é chamado e fala, ó, sinto muito, você tem que sair do país. E, em grande medida, isso é justificado pelo fato de que, ou essas pessoas apoiaram as manifestações, o que não é nada demais, afinal de contas, grande parte da população sérvia está apoiando as manifestações também, mas aí como o cara é croata, né, tem uma inimizade histórica ali, esse cara acaba sendo a ponta mais fraca, né, e acaba, portanto, sendo expulso, ou também há uma outra justificativa de que a Croácia estaria incentivando as manifestações, como uma forma de gerar instabilidades na Sérvia. Então, que o governo croata estaria ali incentivando, ajudando uma certa sublevação de estudantes, de outras classes profissionais, né? Você tem caminhoneiros, você tem taxistas, tem advogados, e que a Croácia estaria por trás, ajudando a insuflar essa população, essa parte da população contra o governo da Sérvia. Além disso, a gente tem também mais um ponto de atenção, um movimento separatista cada vez mais grave na Bósnia, né? A gente sabe que na Bósnia há uma parte que é Sérvia, então é parte da Bósnia-Herzegovina, mas a Bósnia é como se fosse uma federação. Você tem uma parte ali que é a República Sérvia, que está cada vez mais agressiva também no seu discurso nacionalista, separatista. Então, os Balcãs, Daniel, não que seja uma novidade, né, mas os Balcãs estão caminhando para uma direção perigosa, né, bastante perigosa. E deixa aqui, é inevitável, né, Daniel? A gente tem um curso sobre os Balcãs lá no Petit Cursos, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre esse tabuleiro, esse cenário, procura lá, petitcurso.com.br, porque eu tenho certeza que ajuda demais a entender o barril de pólvora eterno que é a região dos Balcãs, Daniel. Tang, hoje quando nós conversamos aqui depois de chegarmos ao hotel em Dakar, nós falávamos um pouco sobre as nossas impressões, as nossas primeiras impressões ali saindo do aeroporto, vindo até o centro. Primeiro a gente passou por uma belíssima autoestrada, né, uma autoestrada realmente num padrão de alta qualidade. E nessa autoestrada, enquanto a gente sai do aeroporto para o centro de Dakar, a gente viu uma grande quantidade de indústrias, né, e uma grande quantidade também ali de obras de infraestrutura, incluindo uma imensa arena, né, que foi inaugurada em 2019, belíssima arena. Você tinha ali espaços de centro de convenções, ou seja, uma economia claramente em crescimento, uma economia claramente em desenvolvimento acelerado. E eu queria contextualizar um pouco isso através de um dado. Em fevereiro de 2025, a produção industrial, excluindo o descaroçamento de algodão do Senegal, a produção industrial do Senegal, registrou um aumento de 19,4% em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados da Agência Nacional de Estatística e Demografia, que é sediada justamente em Dakar, que seria o equivalente senegalês ao nosso IBGE. 19,4% de crescimento na produção industrial é algo bastante impressionante e mostra uma economia que está em desenvolvimento. Aliás, a gente falou bastante sobre o continente africano recentemente numa aula no Petit Cursos, né? Aliás, uma aula gratuita, né, no YouTube do Petit Jornal, mostrando justamente como a África despontava, vários dos países da África despontavam como os que mais crescem no mundo nesse momento, e acaba sendo algo que chama a atenção, no caso em particular do Senegal, porque a gente conseguiu ver com os próprios olhos, claro que ainda com uma amostra pequena, uma amostra muito inicial,
mas é algo que salta aos olhos você observar ali novas indústrias pipocando dentro de uma via expresso, que acaba sendo natural, a logística é mais fácil, mais barata, você tem ali uma ligação com o aeroporto, ligação com uma região ali mais dinâmica e com uma infraestrutura melhor, mas é impressionante observar como você pode ter uma taxa de crescimento de 19,4% e fortalece aquele nosso argumento de que a África acaba sendo o futuro, né, em função das ótimas oportunidades que o continente traz e que projeta, e não é um acaso que você tenha tido, inclusive ao longo dos últimos anos, o crescimento do interesse de diversas nações em investimentos e parcerias dentro do continente africano. É claro que a África é um continente grande, heterogêneo, você tem casos e casos, você tem os países do Sahel que têm situações ali complicadíssimas, você tem alguns que estão avançando mais, outros estão avançando menos, mas existem aí ótimos exemplos de melhoria e de crescimento econômico. Quando eu passei nessa arena, Daniel, não pude deixar de lembrar que o Senegal é o atual campeão da Copa Africana de Nações, né? Que foi em 2022, ganhou de forma inédita. Então, o futebol aqui, aliás, andando na rua. Claro, a gente chegou já de noite, né? Então, claro que a gente teve aquela visão muito parcial de Dakar, mas muita gente com a camisa da seleção, né? Isso me chamou muita atenção também. É uma demonstração ali de um certo orgulho nacional. Daniel, antes de passar para a Gelera Shakira, eu queria mandar 2 abraços, né, para 2 pequenos ouvintes nossos. Queria primeiro mandar um super abraço pro Márcio, filho da Nath, que é nosso ouvinte, o marido dela também nos ouve. É um menino que tem síndrome de Down e ela estava nos relatando aqui, me deixou muito emocionado, inclusive, que ele adora ouvir o Petit Jornal, ele acha que nós somos amigos dele, somos mesmo, e tem aprendido muito, inclusive, com vocabulário, né, tem melhorado seu vocabulário ouvindo a gente. É uma honra, de fato, ouvir isso. E outro abraço que eu quero mandar é para Mel, para pequena Mel, nosso ouvinte de 6 anos, lá de São Paulo. A gente sabe que ela ouve a gente, filha do Guilherme. Uma honra também, Mel, ter você aqui com a gente. Daniel Souza, dá seu recado aí e depois vamos para a Gelera Shakira. Tanguy, queria deixar o meu abraço, meu beijo pro Márcio e pra Mel também, nossos pequenos ouvintes do Petit Jornal. Beijo para vocês. Agora, avançando para a geleia da Shakira de hoje. Tanguy, você sabe que houve ali uma captura, né? Ucranianos capturaram soldados chineses. Aí começaram a tentar entender o que vocês estão fazendo aqui, quem são vocês. Eis que de repente, não mais que de repente, um dos soldados chineses capturados, lutando pela Rússia na guerra da Ucrânia, disse que ele entrou na guerra porque ele viu vídeos no TikTok. Ele viu vídeos no TikTok, eram vídeos muito encorajadores, vídeos que mostravam ali toda uma virilidade, toda uma coragem dos soldados russos, e ele pensou, por que não? Vou participar dessa guerra também. Então, depois de ter perdido o emprego no verão passado, Wang, que é o nome dele, disse que acabou caindo numa armadilha. Acabou realmente entrando ali na luta dos russos contra os ucranianos. Ele destacou que o recrutador russo tinha garantido que ele ganharia de 2 a 3 mil dólares por mês, mas que ele ainda não tinha visto a conta do dinheiro. Não tinha visto a conta do dinheiro, então ele está se sentindo enganado, porque ele viu vídeos no TikTok, perdeu o emprego e achou, por que não? Vou ser um grande guerreiro, um grande warrior do século XXI e ainda vou ganhar uma graninha. Então foi lá lutar na guerra na Ucrânia, mas acabou sendo capturado pelos ucranianos. Veja você, Tanguy, pessoas que decidem que vão para a guerra por causa de vídeos no TikTok. O mundo está doido, Tanguy. O mundo precisa desacelerar, pelo amor de Deus. Então, o recado que fica é: não entre numa guerra porque você viu alguma coisa no TikTok, pelo amor de Deus. Daniel Souza, a gente já falou 2 vezes hoje sobre Petit Cursos, mas quero deixar aqui mais uma vez registrado. Acessa lá petcursos.com.br, não apenas para ter acesso às aulas que a gente dá, sempre tentando atualizar, né, de maneira um pouco mais contextualizada, com mais tempo e tudo, o que está acontecendo no mundo hoje, diversos países, diversos fenômenos, e lá também você vai poder acompanhar de camarote essa nossa viagem aqui para a África. Vai ser um prazer compartilhar tudo por lá. Acessa lá petcursos.com.br. Tanguy, fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé.
Fica o nosso carinho, nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso sempre deixamos aqui registrado o nosso carinho e o nosso agradecimento a cada um deles. E fica também o convite. Se você gosta do Petit Jornal, se o Petit Jornal faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem o Pix do Petit Jornal, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit, chave no descritivo. Tem também o link do Apoia-se, o link do Patreon se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Sei lá quando é que a gente está de volta, é segunda-feira? Nem sei mais, eu não sei nem que dia é hoje, para falar a verdade, mas eu acho que é segunda-feira. É isso, Daniel? Segunda-feira que a gente está de volta? Ah, não sei, Tanguy, mas é importante Já aparece que as pessoas acompanhem no feed, ativem o sininho, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, é isso. Gente, um abraço para vocês, valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.